trajetória da existência do povo de Israel, está a Bíblia Sagrada revelando a cada experiência que esses homens tiveram acerca desta comunhão com esse Deus maravilhoso. A Bíblia Sagrada afirma no livro de Isaías, capítulo de número 1, assim está escrito: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Israel, rei de Judá. Ele diz: ouve os céus e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem entendimento. O meu povo não me conhece. Aquele povo estava recebendo revelação de Deus, igreja, mas aquele povo tinha prevaricado. Aquele povo, né, ele era semelhante, eles foram comparados aos animais. E aqui a Bíblia Sagrada revela que aqueles homens estavam distantes de Deus. A palavra do Senhor afirma que o profeta Isaías, ele serviu durante esses 4 reinados da monarquia sobre Israel. Ele foi muito importante sobre cada reinado, porque Isaías profetizava da parte de Deus. Isaías era aquele que recebia as revelações e as visões de Deus. Todas as profecias, a maior parte das profecias de Isaías, ela foi, aleluia, assim identificada como as revelações de Deus. Deus abria os olhos espirituais de Isaías. Isaías contemplou, a igreja, louvado seja Deus, a crucificação do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, como está escrito em Isaías 53, a partir do verso de número 5. Louvado seja Deus. Ele diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, para a glória de Deus. Isaías era aquele que era o profeta do Senhor e recebia as revelações de Deus de como se encontrava o povo de Israel. Ele revela ainda no capítulo de número 1: porque vocês se apresentam diante dos meus atos, vós que tem apresentado os vossos sacrifícios, quem mandou vocês comparecerem diante dos meus atos? Arrependei-vos com frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus, porque não estou me agradando mais de sacrifício de touros, de ovelhas e de bodes. Quando vocês vêm para comparecer diante de mim, para apresentar sacrifício, eu não os reconheço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Bendito seja o nome santo do Senhor. No capítulo de número 6, o profeta Isaías, ele tem uma visão, aleluia, como está escrito: vem, vamos caminhar com Jesus, porque Jesus, ele vai te mostrar coisas grandes, coisas tremendas. Deus, ele vai te dar visão de conquista. Deus, ele vai te dar visão de obra. Deus, ele vai te dar visão, você que é empreendedor. Deus vai te dar uma visão, aleluia, de portas abertas. Mas sobretudo, Deus, ele vai mostrar para você a visão das mansões celestiais. Isso nós temos que buscar primeiramente, depois as coisas vão ser acrescentadas. Quantos creem nisso, igreja? O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu. Estamos crescendo, estamos conquistando. Deus tem dado o pão de cada dia, Deus tem dado emprego, Deus tem dado empreendimento, mas não esqueça do Senhor, porque está escrito em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fala para o teu irmão nessa noite: meu irmão, queira vencer em todas as áreas da vida, familiar, financeira, mas não deixa de crescer espiritualmente, porque senão, se você não cuidar da tua vida espiritual, você estará fazendo um castelo sobre a areia. Mateus 7,25 está escrito assim a palavra do Senhor, aleluia. Ele compara aqueles que ouvem as suas palavras como um homem que edificou
edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, aleluia, correu o rio, sopraram o vento e combateram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Cadê a igreja edificada na rocha? Abra subicalabacandarábia, a tua casa é edificada sobre a rocha. Ele está aqui para te dizer, aleluia, busca primeiramente o meu reino. Abra subicalabacandarábia. Ele diz assim, igreja: mas aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre e as não pratica, compará-lo-ei um homem insensato. Desceu a chuva, correram os rios, combateram o vento contra aquela casa, porque foi grande a ruína daquela casa. Aquela casa caiu porque ela estava edificada sobre a areia. Diga para o teu irmão: não sou essa casa não, eu não sou essa casa. Diga para o teu irmão: a minha casa ela é edificada na rocha. E a rocha diz para o teu irmão: é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré, aquele que Natanael estava dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Abra subicalabacandarábia. E você vai olhar para o teu irmão e vai dizer bem assim: eu era um drogado. Quem era? Não sei. Eu era um embriagado, um cachaceiro. Você não é mais. Eu era aquele que estava aprisionado por Satanás, que vivia nas esquinas, que era linguarudo, que era mentiroso. Eu não sou mais isso. Eu sou um crente lavado e remido na pessoa de Jesus Cristo. Dê um brado, igreja. O Senhor está falando que isso é você. Você é um crente lavado e remido no nome de Jesus Cristo. Abri a boca para se maldizer, abri a boca para dizer: eu não vou conseguir mesmo, eu nasci para a derrota, o mundo é assim mesmo. Está repreendido, Satanás, porque Jesus disse que nós somos mais que vencedores, que nós teremos o melhor dessa terra. Isaías 1 verso 18. Ainda Isaías 1 verso 18, a Bíblia Sagrada revela: se o teu pecado for como escarlata, eles se tornarão branco como a lã, vermelho como o carmesim, eles se tornarão como o algodão, como a lã branca. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Fala para o teu irmão: a espada é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque se você pratica aquilo que está escrito, você vai contar as bênçãos, você vai contar as vitórias. Veja só você que o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, está escrito: se tão atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás o fruto do teu ventre. Glória a Deus, Jesus. Escolhe, pois, a bênção. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva. Mas aquele que não ouve a palavra do Senhor e não pratica, ele diz: maldito serás no campo, maldito serás ao entrares, maldito serás ao teu saíres, maldito serás na cidade, maldito serás o fruto do teu ventre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós estamos, igreja, no Monte Gerezim, o Monte da Bênção. Nós não estamos no Monte Ebal, nós estamos no Monte Gerezim, onde o sacerdote levantava a mão para abençoar aqueles que estavam em submissão e obediência à palavra de Deus, em instrução da palavra de Deus. João 8, 31, 32 está escrito: se conheceres as minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A instrução nos dá liberdade, a instrução nos dá estratégia de batalha espiritual, as instruções, igreja, nos dá vitória para a glória de Deus. O profeta Isaías estava ali no reinado do rei Jotão. A Bíblia Sagrada revela que quando Jotão morrera, a Bíblia Sagrada revela que o Espírito Santo veio sobre a vida do profeta Isaías, e ele teve uma revelação, ou abriu-se a sua visão espiritual. Deus vai abrir a nossa visão espiritual, porque tem muito mais, igreja, tem muito mais de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. E naquele momento
momento ele vê o Senhor no alto e sublime trono de glória, aleluia. O seu séquito enchia todo o seu trono. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada revela que ele tem a visão e ele vê os serafins diante do trono de Deus, que eles circundavam os tronos de Deus. A Bíblia Sagrada revela que esse serafim, a palavra serafim significa aquele que arde fogo. Diga para o teu irmão: nosso Deus, ele é um fogo consumidor. O fogo arderá continuamente no altar, ele não se apagará, aleluia. Aqueles que estão a serviço de Deus, os anjos de Deus, são anjos de fogo, são serafins. Eles recebem ordem para batalhar e para prevalecer as nossas vidas. Quantos creem nisso, igreja? Quantos creem nisso? Você é um vencedor. Você não tem motivo para andar cabisbaixo. Você não tem motivo para duvidar daquilo que Deus prometeu na tua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não duvido, não tem como duvidar, aleluia. Você não tem como duvidar, aleluia. Louvado seja Deus. Tenho buscado ao Senhor, minha vida pertence a Deus, minha família pertence a Deus. Louvado seja Deus. Eu sempre peço para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me dê mais virtude, que o Senhor me dê mais vigor, para quando o Senhor voltar, me encontrar trabalhando, ganhando almas, reunindo o povo, apacentando o teu povo. Foi por isso que Deus me chamou na terra. E se você tem um chamado da parte de Deus, levanta a tua mão e diz: Senhor, eu preciso de ti, Senhor, porque eu já sei a minha posição e eu vou avançar nessa terra. Vai à minha frente, Jesus, vai à minha frente, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqueles anjos, igreja, tinham 6 asas. 2 eles sobrevoavam, eles usavam para voar, para estar ali diante do trono de Deus. 2 eles cobriam o rosto, e 2 eles cobriam seus pés, aleluia, diante da santidade e majestade do Senhor. Eles clamam, eles declaram, eles afirmam, eles adoram a cada dia, a cada instante, de dia, de noite, aleluia, porque nós sabemos que nos altos céus não há essa distinção de tempo, é eternidade, e assim eles se alimentam disso. Eles dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Será que você se alimenta quando você faz isso? Será que você se alimenta quando você está adorando a Deus? Claro que sim, porque está escrito, aleluia, João 4, versículo de número 24: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são os tais que Deus tem buscado sobre a face dessa terra. Aqueles serafins, igreja, eles dependem, louvado seja Deus, de adorar a Deus. Eles reconhecem que eles foram feitos para serem adoradores. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Você é um verdadeiro adorador. Você é um verdadeiro adorador. Quando você adora, cadeias são quebradas. Quando você adora, Satanás não resiste. Quando você adora, todo o mal que praticaram contra a tua vida, Jesus vai e quebra todo o mal, toda a barreira, para te fazer vencer. Ele disse: eu estou contigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os teus perseguidores e não prevalecerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. Dê um brado de júbilo, dê um brado de júbilo, dê um brado de júbilo, dê um brado de júbilo. Deus te dá vitória nessa noite, Ele te dá vitória nessa noite. O braço de Calabacandarábia, Deus está quebrando maldição, Deus está abrindo portas, Deus está curando nessa noite. Levanta a tua mão, você que está aqui enfermo, Jesus começa a curar agora. Jesus começa a curar agora, porque onde o Senhor está, Jesus, o milagre acontece. Enfermos são curados, espíritos imundos não resistem, eles se prostram diante do teu poder, da tua santidade. Exalta o Senhor, glorifica o Deus dos céus, dos altos céus. Abra sobre Calabacandarábia.
Ali o profeta Isaías diz: ai de mim agora que já vou perecendo, porque eu vi a glória do Senhor. E o anjo veio dos altos céus, aquele serafim pegou a uma brasa com Atenaz e voou na velocidade, aleluia, da luz, mais rápido do que a luz, um flash de luz. Ali o anjo chega, aquele serafim toca os lábios de Isaías e diz: os teus pecados são perdoados, tu estás purificado, louvado seja Deus. E aí o Senhor eterno, igreja, se cumpre esta palavra na tua vida, se cumpre essa palavra na minha vida. Jesus, ele veio para nos purificar. João 1, verso de número 7: se andarmos na luz, assim como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 22: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não existe pecado na presença de Deus, não existe pecado na presença do Eterno. E o sangue de Jesus te garante isso. Você tem livre acesso para entrar na sala do trono e adorar aquele que vive e reina e é bendito para todo sempre. Louvado seja Deus. Se eu fosse você, igreja, eu dava um brado de glória, aleluia, tomando posse da tua vitória, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do livro de Ezequiel, igreja, no capítulo de número 8, louvado seja Deus. Aquilo que Filipe falou para Natanael, disse: vem ver. A palavra do Senhor revela, no capítulo de número 8, estando Ezequiel dentro dos cativos em Babilônia, ele teve uma visão de Deus, e ali compareceu um ser, que era o fogo, louvado seja Deus, e que era como uma safira, louvado seja Deus, um fogo consumidor. A Bíblia Sagrada revela que em espírito, aquele ser pega, louvado seja Deus, Ezequiel, e leva ele aos altos céus. A palavra revela que ele ficou sobre os altos céus, e assim pela revelação, o ser enviado de Deus levou Ezequiel lá dentro, aleluia, da cidade de Jerusalém. E a Bíblia Sagrada revela: vê, filho do homem, aquilo que eu vou te mostrar. Te prepara para as coisas que eu vou te mostrar. Porque eles estão dizendo: Deus não verá isso. Porque eles estão dizendo: Deus nos abandonou. Igreja, aqueles homens, 70 anciãos, eles se colocavam diante do altar de Deus. O templo de Deus estava cheio de imagens, de animais, de todas as abominações, e aqueles homens traziam um incensário, e ali eles cultuavam, eles estavam prestando culto a deuses estranhos. A Bíblia Sagrada revela que Deus disse para Ezequiel: te prepara, Ezequiel, que eu vou te mostrar algo mais ainda, as abominações deste povo. Diga para o teu irmão, aleluia, nada está oculto aos olhos do Senhor. Fala para o teu irmão: nada está oculto aos olhos do Senhor. Deus, ele nos chama, igreja, para uma revelação. Louvado seja Deus, de glória. Ele nos leva para uma revelação de glória. Aqui Ezequiel está sendo levado para uma revelação, a qual a glória de Deus haveria de se manifestar na vida dele, para ele declarar qual estava sendo a atitude daquele povo. E a Bíblia Sagrada revela que aqueles homens estavam com necessário 70 anciãos, igreja, significa homens já avançados de idade, deixaram o Senhor, achavam que estavam fazendo aquilo e Deus não estava vendo. A Bíblia Sagrada revela que as mulheres ali também se reuniram, e a Bíblia Sagrada revela que elas se pranteavam na presença